Voltamos com mais uma partilha vocacional aqui em São Paulo, no encontro vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós estamos aqui com o diácono Rafael Rocha. O irmão Leonardo também está aqui conosco nesta conversa. E nós gostaríamos, diácono, o senhor que é um dos organizadores do encontro, que o senhor nos partilhasse os desafios e também qual é a meta para tudo isso, para tanto sofrimento, tanta luta, mas vale a pena, não é verdade? Vale a pena. Assim, no caso, eu estou responsável esse ano, juntamente com o Padre Antônio, com a parte dos expositores, os movimentos, os carismas, enfim. Então nós iniciamos assim um trabalho de divulgação desde o mês de outubro do ano passado. Então, conversando com cada expositor, negociando, vendo se seria possível a participação no evento. E é um trabalho assim que exige muito de nós. Assim, no meu caso, eu ainda estou na estrutura do seminário. Então fui ordenado diácono esse ano, mas ainda continuo com os estudos, tenho que preparar a monografia para apresentar no fim do ano, tem exame de universa. Mas quando o Padre Antônio ele me destinou essa missão, eu confesso que primeiramente eu pedi a graça de Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, me sustente, me capacite com o teu Santo Espírito. E é bom assim nós chegarmos agora na feira vocacional e ver que aquele trabalho que se iniciou no mês de outubro, agora a gente percebe os frutos. Jovens sendo tocados pela graça de Deus, tendo uma experiência profunda através do sacramento da confissão, da Santa Missa, dos shows. Então esse é o nosso pagamento, ver que pessoas estão tendo experiência com Deus. E acredito que essa é a principal finalidade da feira vocacional, a salvação das almas e propiciar um momento para que as pessoas possam refletir sobre essa dinâmica vocacional, tendo em vista que o nosso primeiro chamado é a santidade, mas dentro desse chamado nós podemos edificar a igreja, seja na vida matrimonial, religiosa, sacerdotal. Então acredito que a feira vocacional é um caminho para a pessoa discernir e ver qual é a vontade de Deus na vida dela, quais são os planos de Deus que ela pode desempenhar aqui nessa vida transitória. É uma maravilha, né, diácono? E a gente está dentro também desse ano vocacional que a CNBB propôs com o tema da graça e missão. O que o senhor poderia deixar também para os jovens que estão nos acompanhando hoje sobre esse tema? Vocação como uma graça e missão na nossa vida. Ótimo. Dentro dessa dinâmica, eu tive a graça no mês de janeiro de fazer uma experiência missionária na Amazônia. Então nós estávamos sendo formados com esse tema principal, vocação, graça e missão. Então a gente entende vocação como chamado de Deus, a graça que é o auxílio que Ele nos dá para a santificação. E nesse movimento a gente se coloca em missão, contando sempre com a assistência do Espírito Santo. Então quando eu tive essa experiência na Amazônia, foi edificante para a minha vocação. Eu confesso que eu pedia na minha oração, olha Senhor, me manda para uma realidade totalmente distinta de São Paulo. Que aqui assim é um ritmo bem intenso. Sim, então a gente vê muitos prédios, muitos carros, né? E quando eu cheguei lá na Amazônia, dos 280 missionários, eu fui para a realidade mais longínqua. Então tiveram missionários que começaram na primeira semana, eu fui começar na segunda, porque eu tive que pegar 2 barcos para chegar até Itapeaçu. E lá eu percebi justamente esse movimento missionário de forma bem intensa, porque eu tive a oportunidade de visitar muitos jovens que estavam perdidos naquela localidade, jovens perdidos nas drogas, jovens perdidos na bebida. E a gente também está vivendo aí a igreja sinodal, e a primeira coisa que eu busquei fazer foi ouvir as lideranças da comunidade. E de forma unânime todos falaram assim, Rafael, a nossa grande dificuldade aqui é com os jovens. E aí a gente foi fazendo a visita porta a porta e nós propusemos assim um grupo de oração. Então assim, eu fiquei impressionado porque aqui em São Paulo a gente insiste muito, vamos para um grupo de oração, vamos fazer um movimento jovem aqui, e às vezes a participação não é tão satisfatória. Lá participaram mais de 50 pessoas em uma noite. Que legal! Aí eu falei assim, meu Deus do céu, muita graça, muita graça, muita assistência do Espírito Santo. Então assim, a gente está se aprofundando nessa temática, mas eu acredito assim que eu tive a oportunidade de viver essa experiência, não só ficar no tema, mas poder tocar nas chagas de Cristo que se encontra naquelas pessoas que mais sofrem. E a experiência na Amazônia me propiciou isso. E o senhor trouxe um ponto muito importante, né, da vocação, que é esse viver verdadeiramente o chamado de Deus que nos envia a cada dia as realidades onde a gente nem imagina, como o senhor trouxe, querer ir a uma realidade extrema, como diante da realidade que o senhor mora, para Manaus, para a Amazônia, para conhecer toda aquela realidade onde também tem almas sedentas da evangelização,
que o senhor poderia dizer também para os jovens que têm esse anseio do ID? Porque a gente vê que muitos jovens, quando se percebem numa descoberta vocacional, têm aquele anseio de ir em missão, de se lançar também na vontade de Deus, se lançar numa obra, num trabalho. O que o senhor poderia também deixar como uma orientação, uma dica para esses jovens? Olha, eu gosto muito daquela passagem de São Paulo, quando ele fala assim, que nós devemos anunciar o Cristo oportuna e inoportunamente. Então, assim, acho que o primeiro ponto é nós termos coragem. Então, você que é jovem, que está nos acompanhando, tenha coragem, peça a assistência do Espírito Santo, porque vale a pena. Tem um professor na faculdade que ele fala assim, que a vida só tem sentido quando ela é gasta para o outro. E o Papa Francisco também aborda isso na Evangelii Gaudium, né? Os que mais desfrutam da vida são aqueles que deixam a segurança da margem e vão para águas mais profundas. E uma vez que a gente consegue assimilar esse movimento na nossa vida, a gente adquire o sentido da nossa existência, do nosso ser cristão, que a nossa vida só tem sentido quando ela é gasta para o outro. E ter tido essa oportunidade da experiência missionária na Amazônia me mostrou isso, que eu posso estar assim, inserido numa zona de conforto, mas uma vez que eu tenho coragem e me lanço para águas mais profundas, Deus fala profundamente no meu coração. E nisso ele me mostra o sentido da minha vida, do meu ser cristão. Nisso o senhor está trazendo verdadeiramente um ponto que hoje acho que fundamental a gente conversar, que é essa questão do vazio, que muitas vezes as pessoas vivenciam uma falta de sentido para o viver. E compreender também que a vocação ela é esse ressignificar de Deus para a nossa vida, né, diácono? Então, assim, o que o senhor poderia falar sobre esse sentido da vida e a vocação, essa ligação que é tão íntima entre o chamado de Deus, que nos torna filhos dele a partir do amor para ter um sentido de vida? Olha, são válidas aquelas palavras do Evangelho, quando Jesus diz assim, quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Então, uma vez que eu tenho essa experiência com Deus, eu penso comigo, poxa, a minha vida agora tem sentido porque eu tive essa experiência com Cristo. E tendo essa experiência com Cristo, eu me lanço para águas mais profundas. E analisando a sociedade como um todo, a gente percebe esse movimento. Muitas pessoas já ouviram muitas coisas sobre Jesus, mas não tiveram uma verdadeira experiência. E uma vez que a pessoa tem essa experiência, ela se lança sem medo. Não precisa assim, de muitas fórmulas, não precisa de muitas teorias, porque o amor de Deus preencheu as lacunas do coração. O amor de Deus preencheu esse vazio existencial. Aquilo que Santo Agostinho fala, né? Que o nosso coração foi feito por Deus e nele que tem que repousar. Uma vez que o nosso coração está repousado em Deus, a gente se lança, a gente se gasta pela causa do reino, a exemplo do Mestre. Então acredito que uma vez que a gente descobre isso na nossa vida de forma bem concreta, não tem dificuldades para falar do amor de Deus. É como um casal, assim, um casal que se conhece assim, eles falam continuamente dessa realidade amorosa. Da mesma forma Jesus, uma vez que a gente tem essa experiência com ele, a gente não se cansa de falar desse amor que preenche as lacunas do nosso coração. Isso mesmo, diácono. Nos conta, diácono, no seu processo de discernimento vocacional, despertar vocacional, o que mais lhe marcou, que traz como uma grande lição, que é importante até partilhar para quem está nos escutando e nos assistindo? Olha, eu tive a graça de ter bons padres assim na minha vida. A minha vocação, ela surge de um ambiente em que a minha família não participa de igreja, por incrível que pareça. Então, assim, eu vivi num contexto onde eu não tive apoio na minha família. Mas uma vez que eu participava da missa, vi os padres se gastando na confissão, celebrando missa, atendendo o povo, ali eu encontrei grandes referências. E uma vez eu estava na comunidade e um padre bem idoso, assim, tinha uns 90 anos, ele já é falecido, ele me dizia assim: olha, Rafael, você está me vendo como padre hoje, e eu digo para você, eu não me arrependo nem um instante de ter tido essa escolha na minha vida. Vale a pena ser de Deus, vale a pena se gastar pelas almas. E quando eu tive essa experiência na minha vida, isso me marcou de tal forma que eu falei assim, poxa, ele é tão feliz, se gastou tanto tempo assim pela causa do reino, pela salvação das almas, então vale a pena também gastar a minha vida por Cristo. Diante dessa referência que eu tive, eu me lancei. Foi um processo de discernimento longo assim, eu comecei o discernimento com os frades capuchinhos, os franciscanos,
e depois eu vim para a Diocese de Santo Amaro. Mas sempre essa experiência ficou nítida na minha vida. Assim, um padre que se gastou pelo reino, se gastou pelas almas, e tendo essa referência, eu fui ao encontro do discernimento vocacional. Que maravilha. Através dessa fala, Deus já foi lhe dando um sentido de vida, né? Porque a vocação é isso, é um sentido de vida. É a vida que Deus quer para nós, a vida que Ele quer que assumamos, né? E toda a vida tem as ações, e a ação é a missão, né? E nós estamos muito felizes por sua vocação, como muitos dizem, e está na Bíblia, a gente pode afirmar, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor falou da dificuldade em casa, porque as pessoas não eram de ir à igreja, ou seja, com certeza não lhe apoiaram. E muitos jovens que estão nos escutando freiam o seu processo vocacional porque querem o apoio da família, porque querem que eles vivam isso com eles. Vão viver, mas de forma diferente, porque o chamado ele é individual. Deus te chamou, foi a você que Ele fez você escutá-lo, foi a você que Ele fez senti-lo. A família ela vai sentir, digamos assim, os reflexos do que nós estamos vivendo com Deus, mas jamais vão viver como a gente vive. E é algo muito particular o chamado. Então, a abertura, o buscar ajuda, buscar alguém que tenha discernimento, que reze, porque só quem reza tem discernimento, alguém como um sacerdote ou uma irmã, é importante. Não quer dizer que você você se submeta àquele carisma, mas ali é uma ponte. Ele, por exemplo, a ponte foram os capuchinhos, né? A ponte foi aquele padre idoso, sofrido, com o corpo cansado, mas com a alma revigorada, se sentindo completo, satisfeito, feliz. É isso que todos buscam, mas não há felicidade, a gente não é completo sem Deus, né? Então, jovem, você que está nos escutando, muitas vezes a gente vai ao contrário até do querer daqueles que amamos, mesmo eles querendo o nosso melhor. O melhor para nós é sempre o que Deus quer e o que Deus pede. Então tenha coragem. São tantos e tantas que afirmam, são inúmeros santos, a gente não pode nem contar, são infinitos que dizem isso. Então claro que não vai ser mentira o que estamos contando. Nós temos mais do que provas, nós temos realidades realmente concretas. Temos santos contemporâneos, temos experiências com Deus, com certeza, porque Deus insiste. Em algum momento você com certeza teve alguma experiência com Deus, com o seu amor, e você sabe que Deus existe e que Deus é bom, Deus é misericordioso. Então não há por que fugir, não há por que virar as costas. Abrace, tudo é difícil. Se é para fazer o mal, você tem que investir. Então, para fazer o bem também. Então, qual é a melhor escolha? O bem. Então, escolha Deus. Verdade. Não é diácono. Faça como diácono, né? Ele não tinha a referência da família, mas Deus, ele faz de tudo para chamar a nossa atenção. Deus faz de tudo para nos comunicar o seu amor, para nos atrair para o seu querer, porque Deus tem um projeto de vida para nós. Deus, ele não nos deixa perdidos, soltos, abandonados, desamparados. E Ele não nos chamou para realizar sonhos pequenos, mas para realizar sonhos grandes. Às vezes a gente perde tempo estudando, eu estou desvalorizando o estudo. Um padre, ele tem que estudar, uma freira também. Mas o mais importante é priorizar aquilo que Deus pede. É importante trabalhar a escuta. O Senhor falou da sociedade, né, do barulho. Você veja São Paulo, porque São Paulo talvez tivesse a maior dificuldade do que um pessoal lá, Ribeirinho, né, num lugar distante. Por quê? Porque lá eles ainda conseguem escutar. Teve uma experiência que me marcou. Lá, assim, eles têm dificuldade de locomoção. Então, assim, tem uma paróquia com 20 comunidades e tem que pegar barco até chegar em uma determinada paróquia. Não é assim, coisa de 20, 30 minutos, não. Às vezes é um dia, 2 dias até chegar na comunidade. E tiveram irmãos assim que se depararam com realidades em que pessoas estavam 3 anos sem missa. E tinha assim Santíssimo em algumas capelas mofando, porque o padre não conseguia atender todas as demandas.
E aqui em São Paulo a gente tem uma realidade confortável, né? Eu estou aqui no Santuário Mãe de Deus, mas se eu seguir aqui na Avenida Interlagos eu já encontro algumas paróquias para poder participar de missa. Tem um atendimento de confissão. Lá não, lá a situação é mais complexa. Então você percebe um povo sedento, assim. Eu me deparei com pessoas que diziam assim: nossa, eu tenho sede de missa. Como eu queria receber que o padre atendesse a minha confissão, como eu queria que o meu parente recebesse a unção dos enfermos. E a gente tem que louvar e agradecer a Deus pelas realidades que nós temos, né? Então você que nos acompanha, se você está engajado em uma paróquia, se você tem contato com o padre, valorize isso, porque muitas pessoas não têm, muitas pessoas sentem falta. É verdade. E principalmente, diácono, para a gente finalizar, a gente percebe esse valor do serviço, da vocação que se coloca a serviço do povo de Deus e que encontra esse verdadeiro sentido da vida, né? Que o senhor poderia deixar assim como uma mensagem final para tantos e tantas que estão nos acompanhando sobre esse valor da diaconia, do valor do serviço de um vocacionado verdadeiramente se colocar a serviço daqueles que necessitam e neles também encontrar a presença de Deus que nos chama? Me marca muito uma passagem do Evangelho, quando Jesus diz assim, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz frutos. Então foi até uma música que a gente escolheu do ofertório da ordenação, mas justamente para mostrar essa realidade. Então, na medida assim que eu compreendo essa dinâmica do serviço, o Cristo servo, que lava os pés dos discípulos, na medida que eu coloco isso em prática na minha vida, eu estou me gastando por uma causa maior, eu estou me gastando por Jesus e o meu coração se enche de amor. Então, aquele que serve obtém o verdadeiro sentido da vida. E muitas das vezes, quando a gente se depara com essa sociedade, a gente percebe que muitos querem mandar, muitos querem ser chefes, né? Mas poucos entendem a importância do serviço, você se gastar pelo outro, você deixar um pouco de si e oferecer a sua vida para aqueles que mais precisam. Então, tendo assim um mês e alguns dias de diácono, eu percebo essa realidade, que a minha vocação só tem sentido quando ela é gasta, principalmente por aqueles que mais precisam. E na nossa vida não é diferente. Uma vez que a gente entende essa dinâmica do serviço na nossa vida, na nossa existência, como eu falei, a gente adquire o verdadeiro sentido da nossa vida. Eu gosto de comparar muito o mundo de hoje com aquela série The Walking Dead, né? Então, duas pessoas assim que se equiparam a zumbis, assim, sabe? Mas uma vez que eu entendo a importância de ser amado por Deus e eu me lanço a serviço dos outros, ali sim eu encontro o sentido da minha vida, do meu ser cristão. Que bênção. E é isso aí, pessoal, a gente agradece, a gente está aqui com a presença do diácono Rafael, agradecendo também por todo o empenho dele nessa organização do evento, que está sendo uma grande bênção. Então você também que está na região de São Paulo, que ainda não veio participar desse evento, amanhã tem um dia inteiro de programações, são shows, são várias congregações, vários carismas aqui presentes, para também nessa perspectiva da vocação como graça e missão, te ajudar nesse discernimento, nessa procura, nesse encontrar-se com a vontade de Deus. É isso mesmo, estamos aqui também na presença da nossa mãe. E assim como lá nas bodas de Caná ela dizia aos servos: ouvi aquilo que ele vos disser, fazei aquilo que ele vos disser. Até mais, até a próxima partilha vocacional. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Deus abençoe.